Próxima semana eu irei mandar para vocês a primeira atividade avaliativa. Primeira avaliação eu devo mandar para vocês na próxima semana. Então, depois desse assunto, nós vamos falar da parte de balanceamento de fase, circuito trifásico. Depois, isso na próxima segunda, se Deus quiser, a gente vai falar de aterramento. Aí, depois do aterramento, eu já mando para vocês a primeira atividade avaliativa. Com relação à entrega da atividade, com relação à entrega dessa primeira prova e do primeiro questionário, vocês podem entregar até o último dia da nossa aula. Que eu não me recordo, mas eu acho que é no dia 3 de agosto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, dia 3 de agosto. Tá bom? Então, até o dia 3 de agosto para entregar o primeiro questionário, primeira avaliação. Segundo questionário, segunda avaliação, como a nossa disciplina deve terminar, deixa eu ver aqui, no caso, no dia 3, não vai ser dia 3, vai passar mais um pouquinho, né? Porque nós não tivemos a aula passada. Mas o último dia da nossa aula, eu vou dar uma semana para vocês me entregarem o segundo questionário e a segunda atividade. Então, vocês vão ter uma semana aí tranquilo para fazer essa atividade, tá? Tanto a prova quanto o questionário também. Então, vamos lá. Vamos abordar primeiramente a lâmpada fluorescente, tá bom? Vou explicar sobre os tipos de lâmpada fluorescente que nós temos no mercado. Algumas já não estão tão assim alta quanto era antigamente. E nós iremos finalizar com a parte de luminotécnica. Eu só vou pedir para que vocês me ajudem com relação ao cálculo, tá bom? Não precisa nem vocês copiarem, não, porque posteriormente eu devo mandar um questionário para vocês, que vai valer ponto, em que vai envolver luminotécnica também. Então, assim, não precisa vocês copiarem, não. Esse módulo vai estar pronto, né? Eu só peço que vocês façam cálculo mediante alguma parte que eu achar que for necessário. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? O Edivar está com um problema aqui no áudio do PC dele. Dá uma olhadinha aí, Edivar, porque assim, o áudio ele é liberado para todo mundo, certo? Uma vez que a pessoa fala, eu só faço tirar o áudio aqui. Então, assim, o áudio ele fica liberado a hora que você quiser, você consegue se comunicar, tá bom? Então, tente dar uma olhadinha aqui, às vezes é só configuração. Vocês, meus amigos, se vocês puderem ajudar ele, tá bom? Para não parar para tentar resolver, vocês podem, por gentileza, só conversar com ele ou no WhatsApp ou mesmo no chat com relação a alguma configuração, que às vezes é só um probleminha de configuração, tá bom? Então vamos lá. Módulo de número 8, lâmpada fluorescente, luminotécnica. As lâmpadas fluorescentes, aos poucos, estão perdendo espaço para as lâmpadas LEDs em virtude de apresentar um conjunto de vantagens em relação à outra. Ora, são várias as vantagens que uma lâmpada LED tem. Antigamente, meus amigos, a lâmpada que mais era utilizada era a lâmpada incandescente. Eu não sei se vocês recordam, aquela lâmpada amarela com um filamento de tungstênio, esquentava pra caramba aquela lâmpada. Uma lâmpada relativamente barata, na época, R$1,25, R$1,50, R$2, R$3 no máximo, você comprava uma lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente, ela utilizava o filamento de tungstênio, porque o tungstênio, esse elemento, tem uma propriedade magnífica de suportar alta temperatura. E uma lâmpada incandescente chegava brincando a uns 2.000 graus Celsius. Então, assim, esquentava pra caramba. Ninguém conseguia segurar uma lâmpada daquela em pleno funcionamento. Não tinha nem como isso acontecer. O que acontecia? Aquela lâmpada, chamada lâmpada incandescente, ela, 2016, mais ou menos isso, ela foi proibida a comercialização e foi proibido, logicamente, a fabricação. Tá? Então, assim, hoje vocês não encontram em estabelecimentos elétricos ou depósitos de materiais de construção lâmpadas incandescentes. Vocês não encontram lâmpada incandescente. Por quê? Porque, assim, a lâmpada incandescente, além dela esquentar muito, ela, digamos, de 100% da utilização, 80% é calor e 20% é luz. E como eu já vivo em um planeta extremamente quente, não há vantagem nenhuma para mim eu desperdiçar energia com calor. Então, o que acontece? De alguns anos para cá,
a lâmpada que está entrando em destaque são as lâmpadas LED, porque ela oferece uma potência bem menor, e a potência vai implicar na conta de luz, logicamente, vai ter um nível de luminosidade maior e não vai esquentar tanto quanto uma lâmpada incandescente. Então, assim, o problema da lâmpada incandescente é porque, além de não iluminar suficientemente, tem uma potência alta e esquenta muito. E a conta de luz que chega à minha casa, sua casa, é apresentada em virtude de dois fatores. Então, assim, a energia ela é baseada na potência de algum equipamento, né, alguma carga que você vai utilizar, e o tempo de exposição. Exemplo, você tem uma lâmpada de 60 watts de potência. Então, watts é a unidade de potência. 60 watts de potência está dizendo que, se você manter uma lâmpada dessa ligada durante 1 hora, vai consumir 60 watts de potência. Para se calcular a energia, tá, consumida na sua casa, você vai multiplicar a potência, tá, do conjunto dos equipamentos que está sendo utilizado durante esse momento e o tempo. Então, assim, quanto mais potente for o seu equipamento, mais energia vai consumir. Quanto mais tempo esse equipamento for exposto, no caso uma lâmpada, uma TV, uma geladeira, micro-ondas, máquina de lavar e assim por diante, que são as cargas que vocês encontram, mais energia vai consumir. E o valor que você vai pagar vai ser energia consumida pela tarifa cobrada, que a tarifa é o valor cobrado por 1 kWh consumido. Bom, então, hoje eu vou encontrar uma lâmpada LED que tem uma potência muito menor do que uma lâmpada incandescente e uma lâmpada que vai oferecer uma luminosidade bem mais confortável, que consequentemente não vai esquentar, assim como a lâmpada incandescente esquenta. Então você consegue segurar, não é quente, tá? E assim, e hoje o preço de uma lâmpada LED está bem acessível. Só que assim, as lâmpadas fluorescentes nós ainda encontramos, tá? Nós ainda encontramos no mercado, ainda são comercializados. Só que eu vou explicar para vocês alguns equipamentos que auxiliam no funcionamento dessa lâmpada fluorescente, que não tem mais à venda, tá bom? Existe um tipo de reator, que é um dos componentes utilizados para isso, mais moderno, que não vai ter um desperdício assim tão grande de energia quanto um outro elemento mais antigo, um reator mais antigo, tá bom? Veremos, portanto, o conceito sobre lâmpadas fluorescentes, tá? Seus equipamentos auxiliares, porque uma lâmpada só, por si só, ela não vai ligar, não é você pegar uma lâmpada dessa e colocar e ligar na tomada, então tem um procedimento. Esse tipo de lâmpada é uma lâmpada especial, tá? Uma lâmpada de descarga, de baixa pressão, então é diferente de outro tipo de lâmpada que a gente simplesmente coloca lá no soquete, no receptáculo e está funcionando. Para as lâmpadas fluorescentes, muitos estão habituados a ver somente nesse formato que vocês estão vendo aqui na foto, na figura, que nós chamamos de modelo tubular. Mas, além da tubular, nós encontramos outros tipos de lâmpadas, tá? Fluorescentes. Nós temos a linear, nós temos a circular, as compactas, que ainda são comercializadas, tá? As lâmpadas coloridas e luz negras, que geralmente são utilizadas em casas noturnas, né? Em boates, né? Esses locais assim que tem trabalho assim de entretenimento noturno, trabalham muito com essa questão de luz colorida e luz negra, tá bom? Então, o conceito da lâmpada fluorescente, tecnicamente, nós chamamos a lâmpada fluorescente de uma lâmpada de descarga de baixa pressão, tá? Conhecida também como lâmpada fria ou luz fria, levando vantagem sobre a incandescente. Então, tem uma vantagem em cima da lâmpada incandescente, mas a lâmpada LED já tem uma vantagem em cima da fluorescente, certo? Em relação a esse tipo de lâmpada e uma lâmpada incandescente, com certeza a lâmpada fluorescente ela sai levando vantagem, tá bom? Produz um fluxo luminoso muito melhor e uma grande quantidade com pequeno consumo de energia, que é o que faz realmente a diferença. A luz de uma lâmpada fluorescente é predominantemente produzida por pós-fluorescente, então esse branco que vocês estão vendo aqui, o que reveste esse material aqui, que é um tipo de fósforo, é esse pozinho branco, mas logicamente eu posso encontrar a lâmpada de outra cor que vai ter outro material
que vai definir a cor da lâmpada. Mas, assim, a mais comum que nós encontramos são essas lâmpadas desse formato branco, tá? Muita gente, alguns dos senhores, com certeza, talvez já deve ter ouvido falar nessa lâmpada, talvez nunca tenham ligado, mas alguém, se não ligou, talvez um ou outro aí pode ter quebrado para fazer cerol, tá? Não sei se aqui alguém já chegou a fazer esse procedimento de quebrar, pegar, virar um pozinho, tá? E utilizar como cerol de raia. Alguém aqui já chegou a fazer esse procedimento? Alguém pode me dizer? Eu. Pronto. Aí eu te pergunto, você que utilizou essa lâmpada para fazer cerol, eu te pergunto, quando você quebrou a lâmpada, você sentiu tipo uma pequena explosão? Sim, professor. É diferente de uma lâmpada incandescente. Lâmpada incandescente a gente quebrava, ouvia o barulho de um vidro quebrando. Já esse tipo de lâmpada aqui, em virtude de ele conter um certo tipo de gás dentro dele, então quando quebrava para fazer cerol, no meu caso eu nunca cheguei a fazer não, porque eu sempre fui um péssimo soltador de raia. Sempre foi uma porcaria para isso. Mas assim, para quem era profissional desse ramo, que utilizava o vidro, né, desse tubo para fazer cerol, percebeu que quando eu quebrei essa lâmpada, ele deu uma certa explosão. Eu chamo de papoco, né, mas é uma certa explosão. E é altamente prejudicial, tá? Porque dentre os componentes que eu tenho aqui dentro é o vapor de mercúrio. E, meu irmão, o vapor de mercúrio é cancerígeno. Ora, mas ninguém avisou pra gente, né? Na época da raia, isso aqui tinha problema, era cancerígeno. Se soubesse, a gente estava usando máscara para fazer esse procedimento. Mas muita gente quebrou, muita gente triturou, né, com a pedra, triturou e esfarelou com cola e fez o chamado cerol, tá? Então, assim, o que eu vou ter assim dentro desse tubo, que de certa forma requer um pouco de atenção, é o vapor de mercúrio e alguns gases que a gente vai encontrar no meio do processo. Tá bom? Então vamos lá. O princípio de funcionamento é o seguinte: com a passagem da corrente elétrica, isso através de dois componentes, que vai servir como um circuito auxiliar, que esse quadradinho que vocês estão vendo na parte de cima, esse desenho, é referente ao que nós chamamos de reator da lâmpada fluorescente. E na parte de baixo nós chamamos de starter, tá? Ou start, como queiram. Eu vou explicar sobre eles dois. Então, o que acontece? Quando é energizado, através desses dois equipamentos auxiliares, tá bom? Os elétrons vão se chocar com os átomos de mercúrio, porque eu vou ter dentro desse tubozinho aqui, vapor de mercúrio. Com este choque, vai ser transferido energia para os elétrons de mercúrio, que irão passar para uma horta em torno do átomo. Então, vai haver um processo químico e físico aqui dentro, porque vai ter uma corrente aqui. Vocês estão vendo, ó, que eu tenho aqui dois pinos de um lado e eu tenho dois pinos do outro. Eu vou fazer a ligação, tá, de fase neutra para esse conjunto, e o que acontece? Vai haver uma circulação de corrente aqui nesse filamento, e com a passagem da corrente vai haver um deslocamento dos átomos de mercúrio, porque eu vou ter um vapor aqui dentro, por outros gases que eu vou ter, que vai excitar o funcionamento e fazer com que emitam uma luz. Quando eles regressam para a órbita original, eles emitem energia na forma de ultravioleta, tá bom? Há uma diferença muito grande entre... eu vou explicar um pouquinho depois essa questão de ultravioleta e o infravermelho. Existe uma diferença da visualização olho nu, tá? Se eu consigo enxergar energia na forma de ultravioleta ou na forma de infravermelho, ou se eu consigo ver as duas. Existe uma margem que o seu olho consegue perceber e consegue assimilar, tá? A radiação ultravioleta é convertida em forma de luz visível pela camada de pós. Então, assim, eu só consigo enxergar a luminosidade dessa lâmpada graças a esse pó, tá? Que vai revestir todo esse tubo aqui internamente. No processo de fabricação, vale salientar que quando é construído o tubo ele tem que ser totalmente esterilizado justamente para tentar evitar que qualquer impureza penetre no interior desse tubo, porque senão vai formar
um sistema defeituoso. Outra coisa, quando o pó ele vai ficando já cansado, digamos assim, porque tudo tem um tempo de vida, né? Embora o tempo de vida de uma lâmpada fluorescente seja superior a uma lâmpada incandescente, o primeiro sinal que essa lâmpada já vai ficando desgastada, que o vapor de mercúrio já está entrando no seu processo de saturação, é você encontrar essa lâmpada escura em uma das extremidades. Então, ela começa a ficar escurecida, principalmente nessa parte, porque na parte interna eu vou ter um filamento, né? Porque aqui é uma peça só, esses dois pinos. Vai entrar dentro aqui, faz tipo assim, umas espiras, né? O filamento e retorna aqui para esse outro pino aqui. Então, assim, são dois processos que acontecem. Essa lâmpada ela vai ficando escura numa das extremidades e outra ela vai começando a piscar. Ela não consegue segurar a luminosidade. Ela fica acesa, depois ela pisca, depois acende, depois apaga e fica nesse processo aí até você substituir a lâmpada, tá bom? Quais são as partes principais desse tipo de lâmpada que nós chamamos de lâmpada fluorescente tubular? Bom, nós temos o tubo, que nós chamamos de bulbo, tecnicamente, as bases, os catodos, que é justamente essa parte aqui do filamento, o vapor de mercúrio, o gás de enchimento e a camada de pó fluorescente. Falando primeiro do bulbo, tá? Que é essa tubulação de vidro, ela vai servir como compartimento à prova de ar sob baixa pressão, certo? Ah, pessoal, só uma observaçãozinha aqui, hoje é segunda-feira, né? Tem um camarada aqui perto que ele gosta de ouvir um sonzinho. Se você escutar um sonzinho ao fundo, tá? Já sabe que hoje é segunda-feira, porque é dia de segunda-feira ele gosta de fazer esse som. Certo? Aí o que vai conter dentro desse bulbo? Eu vou ter, além do mercúrio, eu vou ter o gás de enchimento, tá? Geralmente é um gás de baixa pressão. Os catodos, que é essa base aqui, e a camada de pó fluorescente, que vai fazer com que esse revestimento seja branco. Mas, caso eu utilize um tipo de lâmpada com uma outra tonalidade, outra cor, eu vou utilizar um outro tipo de material. Mas o mercúrio sempre vai existir. O pó fluorescente é que vai ser modificado de lâmpada para lâmpada. Geralmente as lâmpadas que nós temos acesso, né, que nós conhecemos, que são essas lâmpadas brancas, então ela utiliza esse tipo de fósforo, que é o componente utilizado para esse fim. Bom, temos a base, que é essa base aqui, que vai servir de ligação entre os dois pontos, tá bom? Cada base é cimentada em cada extremidade do tubo, unida a lâmpada ao circuito de iluminação por dois contatos. Então, aqui são dois contatos, mas na verdade é uma peça só. Olha aqui, ele vai ter uma espécie de filamento, tá? Uma conexão entre um ponto e outro, e vai fazer com que haja interação das moléculas desse átomo de mercúrio nesse dispositivo aqui. Nós temos os catodos, que é essa base aqui, tá bom? O filamento geralmente é tungstênio, porque o tungstênio ele suporta uma alta temperatura, tá? Então leva uma grande vantagem em relação a isso. Bom, o grande veneno dessa lâmpada se chama vapor de mercúrio, tá? Vapor de mercúrio, tabela periódica aí, olha. No interior do tubo fluorescente são colocadas gotículas de mercúrio líquido. Pessoal, é cancerígeno pra caramba, tá? Realmente é prejudicial. É tanto que aos poucos essa lâmpada ela está entrando em desuso. A ideia realmente é que daqui a uns... Eu vou colocar ainda muito, viu? Vou colocar aqui uns 10 anos. Eu acho que a gente não vai encontrar, ou então a indústria vai proibir a comercialização desse tipo de lâmpada, tá? Assim como a chave boia utilizada nas caixas d'água, antigamente era contato de vapor de líquido, de mercúrio. Muito bom, assim, com relação a, assim, eu já trabalhei com chave boia, né, com as boias utilizando contato de mercúrio, nunca tive problema com relação a isso. Agora sim, o problema é porque às vezes a ampula quebrava, o mercúrio passava pela brechazinha da chave boia, misturava com a água da caixa, e você tomando seu banho deliciosamente lá, tendo contato com mercúrio. Então, de acordo com os dados, né, e os possíveis acidentes, então teve que se parar a comercialização também desse tipo de chave boia, em virtude de ter na base de contato mercúrio. E hoje são utilizados outro tipo de chave boia, que são
com uma espécie de esferazinha, tá bom? Aí vamos lá. O gás de enchimento, né? Além do mercúrio, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar uma pequena quantidade de gás de alta pureza. Geralmente a gente encontra o argônio, que é um outro elemento da tabela periódica. E o argônio ele se dá muito bem, tá? Com o mercúrio na parte interna. Uma vez que esse argônio vai ser ionizado, sua resistência decresce, permitindo que a corrente flua e o mercúrio vaporize. Então, é um trabalho conjunto entre o argônio e entre o mercúrio, tá? Que vai executar esse papel de emitir uma luz. A partir do momento que vai passar uma corrente e vai ser transferida para aqueles filamentos que vocês viram. Bom, a camada de pó fluorescente vai transformar essa radiação ultravioleta, tá, em uma luz visível que fique perceptível ao seu olho nu, tá? As partículas desse pó é designado tecnicamente por luminóforo. Então, o tipo de material empregado para esse tipo geralmente é o fósforo, tá bom? Uma vez falado desses componentes, uma lâmpada por si só ela não funciona, uma lâmpada fluorescente. Esse tipo de lâmpada, por ser uma lâmpada especial, diferente, por conter um gás assim de baixa pressão, eu vou precisar de um componente que excite o funcionamento e faça com que essa lâmpada acenda. Há alguns anos atrás, para não dizer muitos anos atrás, não sei se aqui alguém ouviu falar, um cidadão chamado Nikola Tesla. Esse cara era um cara muito à frente do tempo dele, muito inteligente. Nikola Tesla ele tinha um projeto de fazer a transferência da eletricidade sem precisar de fio algum. E ele conseguiu pegar uma lâmpada dessa, uma lâmpada fluorescente como essa, e conseguir colocar a lâmpada para funcionar sem precisar de fio, sem precisar de nenhum cabo. Se vocês quiserem depois pesquisar, eu vou ver se eu puxo um documentário falando dele, eu puxo do YouTube e mando para vocês, tá? Cara, muito inteligente. Várias invenções, né, foram creditadas a ele. Infelizmente morreu pobre e meio perturbadinho de juízo, mas não tira o mérito dele e a inteligência dele gigantesca. Bom, quais são os componentes? Eu tenho dois componentes, tá, que podem ser utilizados para o funcionamento de uma lâmpada fluorescente. Então, os componentes de um sistema convencional, que são aqueles mais antigos, hoje a gente não encontra mais, não é mais comercializado, é um tipo de reator, que nós chamamos de reator convencional, ou reator eletromagnético, e o starter. Hoje eu tenho o auxílio de... Aqui tem... Deixa eu ver aqui. Hoje temos a utilização... Aqui eu vou só corrigir depois. Não é starters eletrônicos, é reatores eletrônicos, tá bom? Os reatores eletrônicos já não precisam do start. Então, assim, são mais modernos. Então, hoje você não encontra o reator antigo. Tem uma durabilidade muito boa, mas, assim, acaba consumindo mais. Certo? Para esse tipo de reator, eu vou precisar do start. Já o reator eletrônico, vou corrigir aqui, não é starter, aqui é reator. O reator eletrônico eu já não preciso do start. Esse tipo de reator, tá? É o reator eletromagnético ou reator convencional. Esse tipo de reator, que é utilizado no auxílio da lâmpada fluorescente, eu não vou precisar do componente chamado start. Bom, esse componente chamado reator convencional, o que eu tenho dentro dessa caixa? Isso aqui é ferro, pessoal. Isso aqui é uma caixa metálica. Que eu vou encontrar aqui dentro é uma bobina, tá? Dadas várias voltas. Ferro, várias lâminas de ferro. E vão sair dois cabos aqui, que vai servir de auxílio para produzir uma sobretensão e limitar uma corrente depois que ocorre o funcionamento. Para esse tipo de reator, eu vou precisar do starter, tá? Deixa eu falar primeiro aqui do reator eletrônico, depois eu falo do start. Esse reator eletrônico aqui não vai precisar do start, mesmo porque vai operar com uma frequência muito alta. Acima de 20 kHz, 20 mil Hz. Ora, aquele outro reator que trabalha com 60 Hz, esse que trabalha com 20 mil. Então, assim, a frequência é muito alta e, nesse caso, eu não vou precisar utilizar para auxiliar na partida o start. Porque o start, pessoal, vai servir somente para dar partida
e colocar a lâmpada em funcionamento. Depois que a lâmpada se encontra funcionando, eu já não utilizo mais o start. Então, o start ele vai ser um dispositivo que vai ser utilizado na partida, tá? E vai empregar o princípio do bimetal. O que eu tenho? Eu tenho duas lâminas dentro desse componente, e esse componente, uma vez que vai passar a corrente, vai esquentar, vai encurvar, vai emitir um contato para fazer com que libere a passagem para o circuito, através do reator, e a lâmpada fazendo com que a lâmpada funcione. Depois que a lâmpada se encontra funcionando, se você quiser tirar o estado, pode tirar à vontade, que não vai acontecer problema algum com relação a isso, tá? A lâmina bimetálica constitui o contato... Boa noite, professor. Boa noite. Entrando um pouquinho atrasado aqui, professor. Tranquilo. Então, essa lâmina bimetálica que eu vou ter tipo uma espécie de capacitor, tá? O capacitor, ele vai servir para auxiliar só na partida da lâmpada. Uma vez que a lâmpada já se encontra funcionando, pronto, pode esquecer, pode tirar, que a lâmpada continua funcionando tranquilamente, sem nenhum problema. Certo? Bom, uma lâmpada tem suas especificações, tá? As especificações da lâmpada fluorescente, certo? Só um instante. As especificações da lâmpada fluorescente, tá? Ela, não sei se vocês já chegaram a visualizar, eu tenho diâmetros diferentes. Então, eu tenho uma lâmpada fluorescente com um diâmetro X, eu tenho outra lâmpada fluorescente com um diâmetro mais fino, né? Um diâmetro menor. Então, geralmente, quando a gente vai comprar uma lâmpada fluorescente, dentre tantas informações que eu tenho a potência da lâmpada. Por exemplo, essa lâmpada que vocês estão vendo aqui é uma lâmpada de 40 watts. Eu não sei se dá para vocês enxergarem. Tem 40W. Uma lâmpada de 40 watts. T12. Então, T12, na tabela, você verifica que T12 é uma lâmpada com um diâmetro de 38 milímetros. Já uma lâmpada T10, que é essa da figura que vocês estão vendo, se você verificar, é 37,5. Então, é uma lâmpada mais fina. A T5 é mais fina ainda, 16 milímetros de diâmetro. Tá bom? O T de tubular. E o número que acompanha vai ser justamente o diâmetro da lâmpada em oitavo de polegada. Bom? Então, no caso, por exemplo, da lâmpada T8, T, lâmpada tubular, e 8, número que vai expressar o diâmetro da lâmpada em oitavo de polegada. Nesse caso, 8 por 1/8, que vai fazer 26 milímetros. Esse trabalho que é muito importante, existe um trabalho detalhado, tá? Um trabalho técnico envolvendo iluminação e o ambiente. É necessário que quem for executar esse trabalho de luminotécnica, ele se atente para a norma. É necessário que trabalhe em cima da norma. Antigamente era 5413, a norma que trabalhava com essa parte de iluminação, e hoje é 8995-1. Tá? Vou fazer a explicação, vou mostrar um procedimento para a gente determinar a quantidade de luminares que vai ser utilizado em um ambiente. Tá bom? E vou fazer algumas observações acerca de alguns dados que contém na tabela, referente à norma. Então, vamos lá. A iluminação é responsável atualmente por cerca de 17%, tá? Já aumentou essa informação, acho que já tem uns 2 anos ou 3 anos. Teve uma modificaçãozinha, aumentou um pouquinho a quantidade. Nós temos aqui por volta de 17% de toda a energia consumida no Brasil. Então, a iluminação, pessoal, ela é muito importante. Haja vista, eu não sei se vocês aqui já passou por uma situação do setor da prefeitura, que hoje é a iluminação, né? A iluminação, quem é responsável pela iluminação da cidade é a prefeitura. Então, existe uma empresa que presta serviço para a Enel, que vai fazer o trabalho de iluminação. Por exemplo, faltou luz naquele poste referente à rua da sua casa, você vai ligar para a prefeitura, não sei se é 156, e vai solicitar a eventual manutenção, troca da lâmpada, coisa parecida. Aí o que acontece? De uns anos para cá, as lâmpadas, né, que eram colocadas nos postes foram substituídas. Então, assim, as lâmpadas que foram
que foram colocadas, que hoje existem nas ruas da nossa cidade, na Grande Fortaleza, e até em outros municípios, são lâmpadas diferenciadas. É uma lâmpada mais branca, a qualidade da lâmpada é muito melhor. Antigamente era aquela lâmpada amarela, que não tinha uma iluminação assim tão eficiente quanto essa nova lâmpada. Então, assim, a lâmpada LED está se destacando bastante com relação a isso. Certo? Os recintos industriais devem ser suficientemente iluminados para se obter o melhor rendimento possível nas tarefas a executar. O nível de detalhamento das tarefas exige um iluminamento adequado para ter a percepção visual acurada. Imagina numa fábrica, pessoal. Para que haja uma produção satisfatória, é necessário que o trabalho de luminotécnica seja bem executado, que haja um distanciamento por igual de um ponto de uma lâmpada para outra, para que haja uma iluminação, uma base de iluminação toda por igual. Caso contrário, você tendo uma iluminação deficiente, você tem um nível de produção menor e assim por diante. Com relação ao tipo de iluminação, um projeto ele vai ser baseado a depender do estabelecimento que você vai fazer essa tarefa, tá bom? Tudo é baseado na norma, pessoal. Um bom projeto de iluminação, em geral, vai requerer a adoção dos seguintes pontos fundamentais. Então, por exemplo, quando você vai fazer um trabalho envolvendo um projeto de iluminação, eu tenho que levar em consideração alguns fatores, tá bom? Um exemplo aqui que eu posso citar para vocês uma coisa é você, por exemplo, um trabalho envolvendo luminotécnica em um hospital é de um jeito. Um trabalho envolvendo uma casa de shows é de outro jeito. Uma casa envolvendo um hotel, um hotel é até mais comum, né? Mas vamos citar como exemplo aqui um motel. Quem já frequentou um motel na vida sabe que o sistema de iluminação em um motel é diferente. Existe um trabalho luminotécnico, pessoal, envolvendo isso, porque tem aquela luz vermelha, tem aquela luz assim sombreada, para dar um aspecto, né, de uma coisa mais intimista, mais íntima. Não é somente aquela lâmpada nua e crua. Então, assim, tem todo um trabalho de design também envolvendo por trás disso. Então, os grandes estabelecimentos trabalham com o setor. Eu estou falando de um trabalho assim grande, né, de grande porte. Essa questão do distanciamento, se realmente essa quantidade de iluminação, a cor dessa lâmpada, ela vai atender a determinada situação, tá? Qual, por exemplo, um hospital, uma sala de cirurgia, qual é o tipo da lâmpada que vai ser utilizada? Potência, será que essa lâmpada ela vai ser satisfatória? Tem casos de cirurgia que, às vezes, um médico ele pega como é que a gente chama o nome, meu Deus do céu? É uma lâmpada móvel, né? Tipo assim, eu esqueci o nome. Que ela vai servir para iluminar e reforçar mais a iluminação daquele departamento, daquela sala. Então, assim, quais são os pontos fundamentais para você realizar um projeto de iluminação bem feito? Então, eu tenho um nível de iluminamento suficiente para cada atividade específica. Então, a atividade que você vai utilizar vai determinar o nível de iluminamento. A distribuição espacial da luz sobre o ambiente. Então, existe um distanciamento. Vocês, né? Vocês que já foram várias vezes em uma sala de aula, sabem muito bem e já deve ter se deparado com uma situação em que o aluno ele queria escrever na lousa, só que o que ele enxergava na lousa era o reflexo da lâmpada. Não sei se vocês já chegaram a ver, de pedir o professor, desliga aí uma das lâmpadas aí para ver se melhora, que tá tendo um reflexo ali. Então, não sei se vocês já passaram por isso. Então, professor, mas o que é isso? É a questão da posição da lâmpada. Às vezes, se a parte técnica tivesse colocado a posição inversa, provavelmente eu não iria conseguir ver o reflexo dessa lâmpada incidindo sobre a lousa. Isso faz uma diferença muito grande. O distanciamento entre uma luminária e outra vai fazer diferença. Outra, a escolha da cor da luz e seu rendimento. No nosso caso, parte de indústria, de fábrica, como a lâmpada geralmente é a luz branca, né? Então, assim, não vai haver tanto problema. Agora, por exemplo, a pessoa que vai fazer um projeto de iluminação em uma boate, geralmente nas boates, o tipo da lâmpada utilizada não são aquelas lâmpadas comuns. E outra coisa,
A questão da cor do teto e da parede do piso, né? Vai fazer a diferença. Os aparelhos de iluminação e o tipo de execução de parede e piso vai fazer diferença em que sentido? Geralmente, essas casas noturnas, isso algumas, né? Elas têm as cores do teto e da parede mais escura. Existem alguns bares na Aldeota, Papicu, que as paredes são bem mais escuras, e para esse tipo de parede ele vai ter um reflexo muito pouco. Ao invés de haver um reflexo da luz incidindo sobre a parede e voltando, vai haver uma absorção. E o que acontece? Eu vou precisar de mais lâmpadas nesse ambiente, porque geralmente paredes escuras requer maior quantidade de lâmpadas, maior quantidade de potência. Tá bom? É por isso que a concessionária, periodicamente, fomenta programas para que vocês pintem as suas paredes, teto e parede, de cores mais claras, brancas, ou geralmente uma cor creme, porque geralmente a cor clara não vai precisar de tanta lâmpada, ou então não vai precisar de uma potência tão absurda, tá? De lâmpadas. E outra questão de iluminação de acesso. Beleza? Então, são esses os pontos fundamentais para a gente definir. O exemplo que vocês estão vendo aí é como se fosse tipo um escritório, né? Eu vejo que eu tenho um distanciamento aqui todo por igual dessas lâmpadas aqui. Eu tenho aqui uma luminária já um pouco mais baixo, né? Que vai ter um acesso a um balcão. Veja que eu tenho aqui na parede essas, como se fosse tipo uma fita de lâmpada LED, que aqui não vai servir nem tanto para iluminar, mas vai servir mais para questão de design, tá? Pessoal, se vocês ouviram um cachorro latindo, não liga não, tá? Cachorro de rua aí, que junta um cachorro com outro, tá? Lembrando que eu não tenho cachorro aqui não, para vocês acharem que eu estou criando cachorro, tá? Então, aqui, nesse outro aspecto aqui é um shopping, olha. Então, eu tenho sistema de iluminação também. Então, assim, vai depender muito de onde você vai fazer a instalação, tá? Então, pronto. O projetista vai dispor das plantas de arquitetura e da construção do detalhe suficiente para fixar os projetos de iluminação. Então, o projetista, o técnico que vai realizar o projeto da questão da iluminação, distanciamento, distância entre um ponto de luminária e outro, é necessário que o técnico ele tenha acesso à planta baixa da arquitetura. Então, a parte de edificações, foi feito lá todo o projeto, fez o trabalho, logicamente, em conjunto com a parte elétrica, para definir a quantidade de iluminação, a quantidade de tomadas, e depois desse processo é que eu vou fazer o trabalho de luminotécnica, tá bom? O tipo de teto é de fundamental importância, assim como o piso, que vai fazer toda a diferença, principalmente com relação à cor que vai ser utilizada. Bom, antes da gente verificar o trabalho luminotécnico, nós vamos ver alguns conceitos básicos, tá bom? Para que você consiga entender como é feito esse processo de projeto luminotécnico. Bom, primeiramente, a luz. Bom, o que é a luz? A luz vai ser uma fonte de radiação que vai emitir ondas eletromagnéticas em diferentes comprimentos. Então, assim, existem formas de onda, tamanho de forma de onda, comprimento de onda de luz que vai ser perceptível ao meu olho, tá? Eu vou ter desde os raios gama, eu vou ter raio X, eu vou ter ultravioleta, eu vou ter o infravermelho, micro-ondas, certo? Eu vou ter vários processos. Certo, pessoal? Aqui seria o ponto básico de luz. Então, vocês estão vendo aqui, por exemplo, a imagem do olho, né? Fazendo a visualização dos pontos de comprimento de onda de luz. Então, existem certos pontos que já não consegue a olho humano perceber. A iluminância vai ser o limite da razão do fluxo luminoso recebido pela superfície em torno de um ponto considerado. Então, quando alguns pontos são importantes, né? Quando você vai comprar uma lâmpada ou quando você vai comprar alguma coisa relativa à iluminação, é perceber, por exemplo, na caixinha da lâmpada, quando você vai comprar, além da potência da lâmpada, você vai encontrar também o fluxo luminoso, que geralmente descreve na caixinha da lâmpada, tá? A frequência que vai ser ligada, a temperatura dessa cor, a base e assim por diante. Então, são informações que fazem toda a diferença.
Eu vou explicar sobre o fluxo luminoso e sobre a eficiência luminosa, tá bom? A iluminância é conhecida também como nível de iluminamento. A unidade dessa grandeza chamada iluminância é dada em lux. Existe um dispositivo chamado luxímetro, um instrumento de medição, que a gente consegue medir o nível de iluminamento de um ambiente, tá bom? Vai ser um termo que vai descrever justamente isso, a medição da qualidade de luz que vai cair em uma determinada superfície, tá bom? Então, um instrumento de medição que vai ser utilizado para quantificar a quantidade, né, dessa iluminância vai ser o luxímetro, tá? Ele vai, através do infravermelho, vai receber a radiação de luz que vai incidir sobre esse aparelho e, através de pontos, né, o técnico vai realizar a medição para ver se a quantidade de iluminação ela está sendo feita de maneira uniforme. A fórmula que nós utilizamos para calcular a iluminância vai ser o fluxo luminoso, tá bom? Que vai ser o fluxo luminoso é a potência de radiação que vai ser emitida por uma determinada fonte de luz e a área da superfície, dada em metros quadrados. Então, assim, quando a gente vai fazer esse trabalho, uma vez que eu determino a potência de iluminação, eu vou verificar como é que vai ser feita a distribuição dessas lâmpadas, tá bom? Normalmente, o fluxo luminoso não é distribuído uniformemente, resultando em iluminância diferente em diversos pontos. Então, na prática, nós vamos considerar uma média desse fluxo luminoso. Eis aí o fluxo luminoso, que vai ser a potência de radiação emitida por uma fonte luminosa. Por exemplo, geralmente essas lâmpadas LED, que tem uma potência baixa, de 7 watts, 9 watts, né? Às vezes você vai encontrar na caixinha, informando que essa potência substitui a potência referente a uma lâmpada fluorescente ou até mesmo de uma lâmpada incandescente. A unidade desse fluxo luminoso vai ser dada em lumens. Então, por exemplo, uma lâmpada de 7 watts tem em torno de 600 lumens, tá? De fluxo luminoso. Então, isso vai fazer uma diferença, porque vai ser a quantidade de luz, né, que vai ser emitida por uma determinada direção. Intensidade luminosa. Intensidade luminosa vai ser a relação entre o fluxo luminoso em um ângulo, né, que você vai determinar, fazer essa instalação. A unidade dessa intensidade luminosa é dada por candela, e a intensidade luminosa nada mais é do que a concentração de uma luz específica numa direção só. Tá bom? Existem instrumentos também que realizam esse trabalho de medição da intensidade luminosa. Eu tenho aqui agora a eficiência luminosa, conforme eu falei para vocês. A eficiência luminosa vai fazer uma diferença também muito grande, principalmente hoje em dia, porque o tema é economia de energia, né? Toda lâmpada que você vai encontrar, vai encontrar na caixa o selo do Procel, e o selo do Procel é o selo que vai definir a eficiência daquela lâmpada com relação ao nível de iluminamento, com relação à potência, consumo e assim por diante. Por fim, eu tenho aqui a luminância, tá? A luminância, ela vai ser entendida como a medida da sensação de claridade. Então, por exemplo, quando você troca uma lâmpada por uma outra lâmpada, geralmente uma cor mais branca, então tem uma sensação mais assim, uma relação mais tranquila com relação à percepção do seu olho. Você vai perceber uma lâmpada mais clara, então vai sentir uma sensação de conforto maior. Isso porque essa lâmpada tem um nível de luminância maior do que aquela outra lâmpada que você utilizava, tá bom? Eu coloquei essas fórmulas aqui, mas nós não vamos utilizar essa fórmula, tá bom? Refletância vai ser a relação entre o fluxo luminoso refletido por uma dada superfície e o fluxo incidente sobre a mesma. Então, olha, vejam a quantidade de grandezas que envolvem um trabalho de luminotécnica. Para fechar essas grandezas, vamos falar da iluminância. A iluminância ela vai ser um termo que vai justamente descrever a medição da qualidade dessa luz. A norma que antigamente a gente utilizava para um trabalho de luminotécnica era NBR 5413,
essa norma 5413, justamente em 2013 ela foi cancelada, e a norma hoje que referencia a instalação de luminárias em um ambiente interno é a NBR 8995-1. Bom, aí vamos lá. Como é que a gente vai fazer esse trabalho? Eu vou mostrar aqui algumas tabelas iniciais e eu vou mostrar para vocês como é que a gente realiza o procedimento. Bom, o nível de iluminâncias que vai ser dado em lux, que é a unidade dessa grandeza, vai ser determinada a quantidade dessa iluminância a depender de alguns pontos. Por exemplo, nós dividimos a iluminância entre 3 classes, a classe A, B e C. Para a classe A, segundo essa tabela que vocês estão vendo, eu tenho aqui, olha, para áreas públicas com arredores escuros, eu tenho iluminância, se for iluminância baixa, de 20, se for média, 30, se for alta, 50. Orientação simples para permanência curta, eu tenho 50 baixa, 75 média e 100 alta. Então, assim, a sequência é sempre baixa, média e alta, tá bom? Recintos não usados para trabalho contínuo, no caso, um depósito, material de construção, coisa parecida, 100, 150, 200, baixa, média e alta, respectivamente. Já a outra classe já vai requerer uma atenção especial, porque vai ter um grau, um nível de importância maior. Consequentemente, eu vou aumentar a quantidade de iluminância nesse ambiente. Por exemplo, trabalho de maquinária, ou seja, uma fábrica, um auditório, serviços visuais limitados, eu vou ter 200, 300, 500, é assim por diante. Então, eu tenho aqui, olha, auditórios, olha aqui, gravação manual, inspeção, indústria de roupas. Veja que, como geralmente esses locais são locais que têm até uma certa altura com relação ao teto, então eu vou precisar de uma iluminância mais forte. Por fim, eu tenho a classe C, que é a iluminação adicional para tarefas mais difíceis, trabalhos mais minuciosos, sala de cirurgia, um trabalho de montagem de uma placa eletrônica, né? Fábricas de TVs, fábricas de equipamentos eletrônicos, que eu vou precisar fazer. Se bem que uma boa parte dessas placas são robôs, né, que faz essa utilização, mas quando o trabalho é manual, né, quando o homem ele vai fazer esse trabalho, ele vai precisar de uma iluminação mais eficiente. Então, consequentemente, eu vou precisar de uma iluminância maior. Para isso, eu vou utilizar a iluminância, por exemplo, para esse caso de microeletrônica, 5.000 sendo a mais baixa, a média 7.500, 10.000. Tá bom? Então, são 3 classes a serem definidas. Bom, um exemplo de aplicação. Vou citar aqui um exemplo assim, mais do lado prático, tá bom? Para a gente definir a quantidade de luminares em um ambiente. Bom, eu tenho aqui o seguinte procedimento. Realize o levantamento das luminárias. Então, eu quero saber quantas luminárias. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma luminária contendo 2 lâmpadas. Realize o levantamento das luminárias que serão instaladas em um depósito de materiais de construção. O comprimento desse depósito é de 40 metros. A largura desse depósito é de 20 metros. A altura do plano de trabalho até o teto, ou seja, mais ou menos a altura que o cara lá do depósito vai trabalhar até o teto é de 5 metros. A idade média dos trabalhadores vai contar também muito, logicamente, que quanto mais velha a pessoa for, acredito eu que a vista vai ficar mais cansada, então vou precisar de mais iluminação. Então, a gente também conta pela idade média dos trabalhadores. O teto e a parede vai ter a cor branca e o piso vai ter como cor cinza, tá bom? As lâmpadas que nós iremos utilizar para esse exemplo são a lâmpada fluorescente, tá? Uma questão só para a gente aprender a praticar e como vai cair no questionário. Então, eu estou definindo a lâmpada fluorescente mesmo. Se eu fosse utilizar uma lâmpada tubular LED, ia seguir o mesmo roteiro, tá? E acompanhar as tabelas referentes a esse tipo de lâmpada que eu iria utilizar. Então, a lâmpada que eu vou utilizar para esse fim é a TLDRS de 32 watts de potência. Então, é como se fosse uma luminária com esses 2 tipos de lâmpada aqui, 2 lâmpadas fluorescentes, tá? Por gentileza, como a gente vai fazer acompanhamento e vocês irão fazer o questionário, eu peço para que vocês copiem essa questão, tá? E nós iremos fazer o passo a passo
que não é difícil, tá? Nós vamos nos atentar a algumas tabelas. Outra coisa, eu vou ter que mandar para vocês as tabelas referentes, quando eu for mandar esse questionário, eu vou ter que mandar também as tabelas, para que vocês consigam se basear com essas informações, tá certo? Então, eu peço para que vocês copiem essa questão. Vou dar aqui uns 5 minutinhos. Em seguida, a gente vai fazer o passo a passo, tá? No caso aqui, quem vai fazer essas respostas sou eu, tá bom? Só vou passar para vocês o procedimento, como é que a gente vai fazer. Eu vou dar aqui alguns minutos, 5 minutinhos para a gente copiar essa questão. Em seguida, a gente vai fazer juntos essa atividadezinha aqui. Até o presente momento, pessoal. Alguma dúvida? Por enquanto ok, professor. Tudo tranquilo, né? Pronto, beleza. Então, só uns 5 minutinhos para vocês copiar essa questão e nós já vamos direto para a resolução dessa questão. Algumas informações eu já tenho em mãos. Por exemplo, qual o local? Um depósito, material de construção. Qual o comprimento desse depósito? 40 metros. Largura, 20 metros. Altura do plano de trabalho até o teto, 5 metros. Qual a idade média desses trabalhadores? 35 anos. O teto é parede, é branco, e o piso tem a cor cinza. E qual tipo de lâmpada que eu vou usar? Então, assim, são essas informações que eu preciso apurar justamente para que eu consiga encontrar a quantidade certa das luminárias que vai ser utilizadas, tá? Eu vou levar em consideração que vai ser uma luminária dessa contendo 2 lâmpadas. Beleza. Primeiro procedimento, tá? Nós vamos nos atentar para essa norma 8995 e vamos seguir agora uma sequência, tá? Baseada em algumas tabelas que tem na norma, tá bom? Seguinte, aí vamos lá. Determinar primeiramente a iluminância utilizando as tabelas abaixo. Então, eu mostrei para vocês 3 classes, né? Classe A, classe B e classe C. Como na situação do cálculo o trabalho era depósito, então para depósito eu verifico aqui qual é o tipo de atividade. Opa, depósito. Sendo depósito, eu vou verificar esses 3 valores aqui. Iluminância baixa, 100. Iluminância média, 150. Iluminância alta, 200. Bom, eu tenho aqui as 3 iluminâncias, tá? Eu vou ter que escolher uma dessas iluminâncias para dar prosseguimento a essa questão, mas eu não sei por enquanto. Por enquanto eu ainda não sei. Para que eu saiba qual a iluminância que eu vou utilizar, se vai ser a baixa, se vai ser a média, se vai ser a alta, eu tenho que seguir um procedimento através de outra tabela. Bom, aqui é outra tabela que vai ser o fator determinante para a iluminância adequada. Eu vou ter aqui as características da tarefa e do observador, e aqui eu vou ter um peso, que esse peso vai ser determinado por um valor. Primeiramente, eu vou verificar a idade, depois eu vou verificar a velocidade e precisão, e por fim eu vou verificar a refletância do fundo de tarefa. Então, primeiramente, a idade. Na questão aí, qual é a idade dos trabalhadores, em média? 35. 35. Pronto, então eu estou vendo aqui, olha, inferior a 40 anos, de 40 a 55 e superior a 55. Bom, sendo 35 anos é inferior a 40. Então, o valor que eu vou verificar é o menos 1. O que eu vou ter que fazer, pessoal? Eu vou ter que realizar um somatório. Eu vou ter que realizar um somatório dessas 3 observações aqui. Primeiro que eu encontrei é menos 1. Então, começa menos 1 mais. Aí, a velocidade e precisão. O que eu estou fazendo com relação à iluminação? Essa importância é importante ou é crítica? Bom, sem importância, logicamente, ninguém vai colocar, porque tem importância sim. Crítica também seria um ponto muito delicado, porque se eu estou trabalhando com a forma crítica, seria microeletrônica, essas coisas. Então, eu posso colocar importante. Sendo importante, é 0. Então, eu vou ter menos 1 mais 0 e, por fim, a refletância do fundo de tarefa. Eu esqueci de colocar uma tabela aqui,
no slide, eu vou ver se eu coloco depois. Existe uma outra tabelazinha, que é a refletância do fundo de tarefa. Essa refletância do fundo de tarefa vai depender muito da cor do teto e parede que a gente vai utilizar, certo? Por exemplo, paredes de cores mais claras, branca, né? Ou então, se você vai colocar uma parede mais escura, vai fazer toda uma diferença. Exemplo, um teto ou parede de cor branca tem um grau de reflexão de 70% a 80%. Já o preto, ele tem de 3% a 7%. Olha a quantidade que é refletida, muito pouca. Então, assim, se você vai ter uma parede muito escura, preta ou, sei lá, marrom, vai requerer uma quantidade maior de iluminação. É por isso que as concessionárias e as empresas que envolvem eficiência energética aconselham você a pintar as cores, né, das paredes de cores mais claras, certo? Então, assim, como o teto de parede vai ser branco, então o grau de reflexão vai ser de 70% a 80%. Eu tenho aqui superior a 70%, eu tenho de 30% a 70% e inferior a 30%. Como o teto de parede vai ser branco e o grau de reflexão da cor branca é de 70% a 80%, então vai ser superior a 70%. Sendo assim, eu vou unir, tá, essas informações, inferior a 40 anos, importante e superior a 70%. Vou realizar o somatório desses valores. Fator de iluminância, -1, mais 0, mais -1. Eu peço por gentileza que vocês copiem e me informem o resultado dessa soma. -1 mais 0 mais -1. Dá 2 minutinhos aí para vocês copiarem e me informar o resultado dessa somazinha aqui que eu acabei de fazer. -2, professor. Exatamente. -2. Exatamente, -2, né? Esse 0 eu coloquei para colocar, mas não teria nem importância, né? O 0 aí nessa questão. Então, fazendo o cálculo do fator de iluminância, você vai ter como resultado -2. Então, -2, aí, beleza. E agora, o que eu vou fazer? Para que eu consiga determinar, no caso, se a iluminância vai ser baixa, se vai ser média, vai ser alta, vai ser a partir desse resultado que eu vou ter aqui. Beleza. Eu encontrei como resultado -2. Eu posso mudar, pessoal? Por mim pode, professor. Então, beleza. Fiz, copiei aqui, tá? Beleza. Resultado -2. A observação que a norma ela trata a respeito justamente desse resultado. Procedimento. Analisar cada característica para determinar o seu peso, né? -0, 0, 1, que nós acabamos de ver. Eu vou somar os três valores que nós acabamos de fazer e eu vou considerar, logicamente, o sinal. Quando o valor total for igual a -2 ou for igual a -3, eu vou utilizar a iluminância mais baixa do grupo. Se o meu resultado deu igual a 2 ou a 3, eu vou utilizar a iluminância mais alta do grupo. E se, porventura, o valor que eu encontrei foi igual a -1, igual a 0 ou igual a 1, eu vou utilizar a iluminância média. O resultado, como deu -2, eu vou utilizar a iluminância mais baixa do grupo. Sendo assim, com a iluminância mais baixa do grupo, eu volto lá. O resultado foi quanto? Foi -2. Se é -2, foi a mais baixa. Então, eu vou lá para aquela tabela que tinha 100, 150 e 200, sendo iluminância baixa, iluminância média e iluminância alta. Eu vou ficar com 100. Então, essa informação que é 100, eu vou precisar dessa informação para que eu realize o próximo procedimento, que é calcular o índice do local. Então, a partir daquele resultado, se foi -2, se foi 2, se foi 3, -3, foi 0, foi 1, dependendo daquele resultado, é que eu venho para cá, para a tabela referente à iluminância, e verificar se eu vou utilizar a iluminância baixa, a iluminância média ou a iluminância alta do circuito. Tranquilo? Pessoal, falta 1 minuto, basicamente. Nós vamos tirar uns 10 minutozinhos, tá? Nosso intervalo. E quando a gente retornar, a gente dá prosseguimento a esse método aí para a gente encontrar a quantidade de lâmpadas
quantidade de luminárias em um determinado ambiente. Através do índice do local, tá? Eu vou conseguir dar prosseguimento ao meu cálculo. Como é que eu vou fazer? Bom, eu vou pegar o comprimento, vou pegar a largura e vou pegar a altura entre a luminária e o plano de trabalho. Então, eu tenho o comprimento, que a questão ela já me entregou. Tem a largura, que a questão já me entregou. E tem a altura do plano de trabalho, ou seja, mais, por exemplo, no setor de costura, né? As costureiras, tem aquela altura X da máquina de costura. E o plano de trabalho. Então, são informações extras bastante importantes para que eu consiga fazer o meu cálculo. Beleza. Então, realizando esse procedimento, eu vou ter que saber o tipo da lâmpada, logicamente, tá? A lâmpada que a questão me entregou foi uma TLDRS de 32 watts, que vai ser uma luminária contendo 2 lâmpadas por luminária. Bom, como é que eu vou fazer esse cálculo? Eu vou me aderir a essa fórmula. O comprimento eu já tenho, a largura eu já tenho, né? O comprimento é 40, a largura é 20 e a altura do plano de trabalho até o teto é de 5 metros. Fazendo esse procedimento, eu vou encontrar um valor, que no caso é de 2,6. É adimensional, não tem unidade, e eu vou precisar dessa informação para recorrer a uma tabela que é disponível, tá bom? Quando a gente vai realizar o projeto, a gente precisa dessas tabelas para servir de orientação. Tá bom? Eu peço para que vocês copiem essa parte, tá bom? E nós vamos precisar dessa informação para a gente se atentar para a próxima tabela. Então, vou dar só 2 minutinhos, vocês copiem essa parte. Em seguida, eu já vou mostrar a tabela que vai servir de auxílio para que a gente dê andamento ao processo aqui do dimensionamento. Concluir, por gentileza? Oi, professor. Ô, diga lá. O Miguel pode continuar, professor. Eu posso só explicar bem rapidinho que eu perdi o... Voltei agora. Aqui é o índice, né? Comprimento, largura e altura do plano de trabalho. Eu vou precisar dessa informação para que eu consiga dar andamento ao meu processo. Esse valor é uma constante que vai se encontrar em uma tabela. Essa tabela, logicamente, vai depender do tipo da lâmpada aplicada, tá? Então, aqui é o comprimento. Aqui é a altura. Aqui eu vou somar, né, comprimento com altura, que eu vou multiplicar, e o resultado dessa soma eu vou multiplicar por 5. Bom, com esse valor aqui, eu vou recorrer a essa tabela. Bom, fator de área K, e eu tenho os valores. Aquele resultado que você encontrou, de 2,6, eu tenho que encontrar por base de um valor igual a esse valor que eu encontrei, ou maior que ele. Certo? Exemplo, aqui eu tenho 0,60, 0,80, tenho 1,25. Quanto foi que deu o resultado? 2,6, não foi isso? Aí eu verifico, olha, 2,5. Vocês estão vendo aqui, nessa coluna vertical aqui, a primeira. 2,5 é menor do que 2,6, então não daria certo. Qual é o próximo que eu tenho? 3. Pronto. Então eu vou me basear nesse 3 aqui. Eu vou ter essa linha horizontal para verificar. Isso vai depender de alguns fatores, tá? Quais são? Essa parte de cima aqui se refere ao teto, tá? Essa parte de cima aqui se refere ao teto. Essa outra parte aqui se refere à parede. E essa outra parte de baixo se refere ao piso. Então, eu vou seguir esse procedimento, mas eu vou precisar de outra tabela. Então, veja que eu estou só me orientando por tabelas. Em função do índice do local, dos índices de reflexões do teto, da parede e do piso, eu vou determinar o fator de utilização para ser utilizada no cálculo. Esse fator de utilização, eu vou me basear por essa tabela para voltar lá para outra. Só um exemplo, verifica aqui. Teto, parede e piso. Tem um branco, claro, médio, escuro. Com teto, eu tenho aqui, sendo branco, 80%,
claro 70%, médio 50%, escuro 30%. A parede eu não tenho um branco, mas eu tenho um claro, tenho um médio, tenho um escuro. O piso, eu não tenho um branco nem um claro, mas eu tenho um médio e um escuro. E segunda questão, o teto e parede é branco. Então, vamos lá. Primeiro, teto, branco. Então, 80. Já marquei comigo, 80. Parede, não tem branco, mas tem claro, que é o mais próximo do branco. Então, eu tenho 40, 80 e 50. Por fim, eu tenho um piso, que não tem branco nem claro, mas tem um médio e escuro. Bom, com relação ao piso, é um cinza, mas pode ser um cinza escuro, pode ser um cinza médio, poderia ser um cinza claro, digamos assim. Eu vou levar em consideração que seja 30, tá? Mas se você colocasse 10, estaria dizendo que o piso era uma cor bem escura. Bom, 80 aqui, 50 e 30. Com essas informações, eu vou lá para a tabela e verifico. O teto que eu verifiquei era quanto? 80, né? Então, 80 aqui. Parede era quanto? 50. Aí veja que eu tenho 50 aqui, olha. E eu tenho 50 aqui. A partir do piso é que eu vou saber qual é a coluna vertical que eu vou verificar. Por exemplo, aqui foi o teto, parede foi 50. E o piso foi 30 ou foi 10? Aí eu volto só para mostrar para vocês. O piso foi quanto? Foi 30. Sendo assim, teto 80, parede 50 e piso 30. Certo, beleza. Então, qual é a coluna que eu vou verificar? Essa coluna aqui. Qual é o valor que eu vou verificar? Como o valor lá do fator de área deu 2,6, eu vou ter que verificar um valor que seja igual ou maior que ele. 2,5 é menor, já não daria certo. Então, o próximo é 3. Se eu estou verificando segundo essa tabela, o valor que eu vou pegar é esse 0,85. E esse 0,85 é o fator de utilização que eu vou trabalhar, certo? Próximo ponto é o fator de manutenção. O fator de manutenção vai ser visto de acordo com essa tabela, que vai ser de acordo com o ambiente que vai ser estudado. Bom, se o ambiente for limpo, 0,9. Fator de manutenção. Se for médio, 0,8. Se for sujo, logicamente, ninguém vai colocar um ambiente sujo, né? Embora seja um depósito de material de construção, mas ninguém coloca sujo. Também não vou colocar limpo, porque limpo seria uma coisa realmente 100%, um laboratório de microeletrônica, ou coisa parecida. Então, eu vou colocar no esquema médio, certo? Então, olha, o fator de área 2,6 definiu o fator de utilização de 0,85. Então, vocês copiem fator de utilização, tá? 0,85. FU maiúsculo, FU 0,85. E o FM, que é o fator de manutenção, 0,8. Eu preciso dessas informações para chegar à nossa última equação, que vai ser a quantidade de luminárias no ambiente. Bom, sendo assim, a fórmula que eu vou utilizar é essa. N, que vai ser o número de luminárias no ambiente, vai ser E vezes S dividido por φ vezes o fator de utilização vezes o fator de manutenção. Esse é a iluminância, tá? Que você definiu lá no início. O S vai ser a área do local, que a área é comprimento vezes largura. Esse φ eu vou explicar para vocês, que é o fluxo da luminária. Vai ser de acordo com uma tabela que também não tem aqui, tá? Que vai ser o fluxo luminoso a depender do tipo de lâmpada. Então, o significado do N vai ser a quantidade de luminárias. Aqui a iluminância nós já calculamos. A área também nós vamos conseguir. Fator de utilização 0,85, fator de manutenção 0,8. O fluxo da luminária vai depender do tipo da lâmpada, porque não tem na tabela, mas eu vou dizer para vocês. Para uma TLD de 32 watts, vai ser 2.350. Como são duas lâmpadas, então aqui, para esse fluxo da luminária, serão 2 multiplicado por 2.350. 2 multiplicado por 2.350. Porque o fluxo luminário de uma lâmpada de 32 watts TLD
RS é de 2.350 lumens. Como são duas lâmpadas, então vai ser 2 multiplicado por 2.350, certo? O fator de utilização você já tem, que é 0,85, e o fator de manutenção 0,8. Então, a partir desses valores que eu já coloquei aqui no ponto, olha, iluminância foi 100, foi lá no início que vocês pegaram. 800 por quê? 800 é a área do ambiente. Eu multipliquei comprimento vezes largura, obtive o valor de 800. Como o fluxo luminoso dessa lâmpada é de 2.350, você multiplicou por 2, porque vai ser uma luminária contendo duas lâmpadas. Fator de utilização 0,85 e o fator de manutenção 0,8. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem, calcular, tá bom? Eu peço que vocês calculem também. E o resultado, eu vou informar para vocês daqui a pouco. Eu quero que vocês copiem, obedeça sempre o parênteses, tá certo? Por exemplo, eu multipliquei 100 por 800. Quando apertei o dividido, você tem que abrir um parêntese. Você vai ter que abrir o parêntese de novo. Colocar 2 vezes 2.350, fecha o parêntese. Multiplica por 0,85. Multiplica por 0,8 e fecha o parêntese de novo. Porque como eu abri aqui antes, eu tenho que fechar aqui, tá? Daqui só uns 2 minutinhos para vocês copiarem. Aí eu coloco aqui o resultado para vocês. Professor, esse sinalzinho aqui, esse que é o contrário aqui, qual é o nome dele? Esse aqui é o Sim. FI. É o FI. FI, É FI. FI, é FI. Meu FI, meu FI. FI. É uma letra grega. Valeu, professor. Então vamos nós. Já todos copiaram? Eu já fiz, professor. Então eu vou mudar, tá? Vou mudar aqui o slide. Então, pessoal, o espaçamento das luminárias. Eu defini 25 luminárias. O espaçamento dessas luminárias deve obter uma distribuição uniforme, ou seja, tem que ser todas feitas por igual, tá? E deve ser, via de regra, entre 1 e 1,5 vezes a altura entre a luminária e o plano de trabalho. Então, o espaçamento também vai ser levado em consideração. O distanciamento também vai ser levado em consideração, tá? Então, são informações extras bastante importantes para que você defina uma iluminação de uma maneira muito eficiente. Na prática, pessoal, nós iremos utilizar um Excel, um programa de computador, colocar só os dados e ele já entrega para vocês o resultado. É muito mais prático, é muito mais rápido. Na prática, ninguém vai fazer isso no caderno. Eu estou passando aqui que é para mostrar para vocês como é que é feito mais ou menos o procedimento. Beleza? Então, encerramos aqui o nosso módulo de número 8 de instalações elétricas.